vai ser uma série de informações, né? Eu vou estar explicando para vocês das etapas do desenvolvimento infantil, os primeiros sinais do autismo, o que é autismo, como conversar com o médico, né? Para você chegar e pedir o diagnóstico, e as principais diferenças que eu vejo entre o Brasil e os Estados Unidos, tá? Então, assim, essa vai ser a primeira série de informações que eu vou passar para vocês. Eu espero que vocês gostem, tá? Então, lembrando que é só um resumo para não ficar um vídeo muito extenso. Bom, pessoal, agora vamos falar um pouquinho sobre como conseguir o diagnóstico de autismo. Como conseguir o diagnóstico de autismo? Os primeiros passos. Não tem como falar sobre autismo sem antes falar das etapas do desenvolvimento infantil e dos primeiros sinais de autismo. Então, agora que você já entendeu essa parte, agora dá pra gente entrar em como você conseguir esse diagnóstico. Então, lembrando que o que eu vou falar é como conseguir aqui nos Estados Unidos, tá? Baseado nas coisas que eu aprendi aqui, como foi aqui e como tá sendo ainda aqui. Então, assim, se alguém quiser nos comentários colocar como tem sido feito no Brasil, eu gostaria muito de aprender. Então, primeiramente, esteja atenta a essas etapas do desenvolvimento infantil e os sinais do autismo. Se você tiver ainda alguma dúvida, você conversa com o seu pediatra nas consultas de rotina e você explica para ele suas preocupações. Tenha também como base os parâmetros e sempre lembre, ninguém conhece sua filha melhor que você, sua criança melhor que você. Por isso, insista com o pediatra. E tem alguns pediatras que sempre vêm com as desculpas, não, que menino é assim mesmo, demora mais para falar, mas não pode comparar, uma criança não desenvolve da mesma forma que a outra. Menina é assim também, porque menina é muito tímida, então, mas ela vai desenvolver. Não. Se você sente que tem algo de errado, insista muito, tá? Porque é algo dentro de nós. Às vezes parece que a gente tá brigando com o mundo, mas é algo dentro de nós, tá? Então, insista com os médicos, mostre para ele que a sua criança não atinge as etapas do desenvolvimento infantil. E ela apresenta os primeiros sinais do autismo. Isso já dá, tipo, a base para você. Ainda leva também aquela lista de verificações que eu vou disponibilizar para vocês, que vocês podem achar na descrição do vídeo. É muito importante vocês irem para as consultas de rotina levando essas preocupações o mais cedo possível. Que vocês saibam das etapas, compare com sua criança. Não pode comparar? Claro que pode comparar. Não existe o marco, não existe as etapas do desenvolvimento. Minha criança não tá aí. Então, minha criança precisa de ajuda para ela chegar até aí. Se ela não tá, ela tá atrasada. Vamos ajudar ela, vamos dar um apoio. Pode ser um simples atraso, mas pode ser uma coisa mais grave. Pode ser que ela tenha o espectro do autismo. Aí realmente ela vai precisar de muito suporte para desenvolver. Então, insista, peça que seja encaminhado imediatamente para intervenção precoce. Não precisa ter diagnóstico para ser encaminhado para intervenção precoce. Qualquer criança que apresenta algum atraso, ela pode qualificar para intervenção precoce. Agora, e também peça para ser encaminhado para os profissionais para fazer as análises formais. Agora eu vou falar aqui, tá? Eu só sei aqui, eu não sei no Brasil. Vou falar aqui como que você pode conseguir o diagnóstico de autismo. Então, assim, são esses profissionais que você tem que procurar para conseguir. Então, é o psicólogo, é o neurologista ou é o médico do desenvolvimento. Um desses três consegue fazer as análises e dar o diagnóstico para você. Outra coisa, se sua criança apresentar algum atraso, imediatamente peça para ser encaminhada para a intervenção precoce. Na intervenção precoce, ela trabalha com crianças de 0
a 3 anos de idade, tá? Então, assim, quando o bebezinho apresenta atraso, nas consultas de rotina, a médica mesmo já pode pedir o encaminhamento para o Early Intervention, né? Que é a intervenção precoce. Ou uma babá que está cuidando da criança, ela fala, essa tá com atraso. Ela mesma pode também ligar e pedir para fazer a intervenção precoce. Ou a mãe pode pedir, tá? Não precisa ficar esperando. Qualquer pessoa pode ligar e pode pedir para fazer a avaliação da intervenção precoce. Então, o que vai ser feito? Não precisa ter o diagnóstico formal. Uma pessoa vai até a tua casa, uma pessoa da intervenção precoce vai até a tua casa e ela vai fazer a análise físico, ou a análise do desenvolvimento cognitivo, da comunicação, do desenvolvimento social e emocional e do desenvolvimento adaptativo. E ao mesmo tempo, você peça também para ser encaminhado para fazer alguns testes. Alguns testes são muito importantes quando você está no início de fechar seu diagnóstico. Quais são? Primeiro é o teste de audição. É necessário fazer o teste de audição para ter certeza que a criança não é surda. Porque por ela ignorar, né, você chamar o nome, ela pode ser que ela apresente algum problema auditivo. Os testes genéticos, é muito importante também ser encaminhada para fazer os testes genéticos. Por que é importante? Porque vai determinar a origem, né? Os testes genéticos também, eles podem ser úteis para confirmação de diagnóstico de outras síndromes que podem ser muito mais preocupantes do que o autismo. Aqui também eles fazem um exame que se chama EEG, né? EEG. São eletrodos que colocam na cabecinha da criança para trabalhar as atividades cerebrais da criança, as atividades elétricas, né, do cérebro. Então, são todos colocados aqui no couro cabeludo da criança, né? Então, colocado que nem um capacete na criança. Tem foto, depois eu vou colocar foto para vocês dos meus fazendo, mas isso daí não de quando eles fizeram com pequenininho, mas de um outro momento que eles participaram de um estudo aqui, né? Os dois participaram. Eles já estavam grandes quando eles participaram desse estudo, mas é o mesmo exame, refizeram. Então, é colocado os eletrodos na cabeça da criança para medir as características das atividades elétricas do cérebro, né? E também eles conseguem ver por essas atividades elétricas se a criança apresenta algumas convulsões, né? Se a criança apresenta convulsão, epilepsia, tudo aparece nesse exame. Outra coisa que também é muito importante fazer esse exame, porque ela detecta também as convulsões silenciosas. O que seriam essas convulsões silenciosas? Não é da criança que fica se batendo, é daquela criança que ela fica parada olhando do nada um tempão. Então o meu tinha muito isso. Tem hora que ele tava brincando, de repente ele parava e ficava olhando pro nada, assim, parado. Ou então ficava olhando na janela, assim, horas e horas olhando pro nada. Então, quando eu fiquei sabendo das convulsões silenciosas, eu fiquei apavorada. Falei, meu Deus, meu filho faz isso direto? Ele fica brincando de uma hora para outra, ele para e fica olhando pro nada? Será que ele tá tendo convulsão? E eu ia lá, olhava o olhinho dele para ver se tava tendo alguma coisa. Então, esse exame ele mede até as convulsões silenciosas dormindo. Então, no momento que a criança está dormindo, eles também estão medindo as atividades cerebrais, né, as correntes elétricas, para ver se está tudo ok com a sua criança, porque ela pode ter convulsões dormindo também. Existe também, aqui eles fazem esse exame com sedativo e sem sedativo, tá? Geralmente os médicos não deixam fazer com sedativo. Por quê? Porque pode dar diferença no resultado. Então, assim, como que foi quando eu fiz da primeira vez? Foi assim, eu não poderia deixar a criança dormir até um certo horário. Eu lembro que eu levei eles, assim, no meio da noite, né? Eu tava morrendo de sono. Então, eu tava exausta. E como são dois, então eu fiquei com um, meu marido ficou com o outro. Tão bonitinho, a gente levou eles de pijaminha, com a chupeta, com o paninho. E eles lá, deitadinho na cama, né, super sonolento.
Aí colocou os eletrodos todinho na cabeça, tentou tirar um pouco, mas como tava com muito sono, eu abaixava a mãozinha, cantava a musiquinha que eu sempre cantava para eles dormirem. Então assim, eu abaixei a mãozinha dele, segurou, ele ficou quietinho, falei, mamãe tá aqui, mamãe tá aqui. E aí o médico conseguiu colocar, e assim, a cama do hospital era bem grande, ela falou, você pode deitar com ele, descansar, e a gente vai fazer os exames. Eu falei, então tá, né? Aí colocou os eletrodos na cabeça e eu deitei com ele pra ele ficar abraçadinho comigo, quietinho, enquanto meu marido fez a mesma coisa com o outro. Ele falou que foi do mesmo jeito. E aí abraçou a criança e assim, depois de 2 minutos ele veio, pronto, já terminamos. Eu falei assim, nossa, mas como assim? Não, já terminamos o exame. Eu falei, nossa, quanto tempo que passou? Fiz o exame inteiro, mas tava tão cansada que parece que eu pisquei. Mas nós ficamos lá por horas e horas, são horas que fica, 4, 5 horas fazendo, tá? Mas como eu tava muito cansada, parecia que eu tinha piscado só, né? Muito legal que eles, na época que eu fiz, né, não tinha toda essa história aí de problema que a gente tá enfrentando hoje, então eu podia ficar lá com ele. Hoje em dia eu não sei mais como que tá sendo, tá? Então, na minha época foi assim. Após a conclusão de tudo isso, de todos esses testes, de todas essas coisas, deve aparecer esse código. Em algum lugar do relatório tem que estar escrito F84. Se tiver F84, você olha lá seus papéis, tá? Mesmo que você não entenda inglês, você vai estar lá vendo os papéis. Se você vê em algum lugar F84, quer dizer que sua criança tem autismo. Aí o que que acontece? Esse rótulo, né? Esse label, ele vai ajudar você em muitas coisas aqui, né? Muita gente tem medo, mas calma, ele vai te ajudar em muitas coisas, porque muitas das coisas agora o seguro paga para vocês poder ter acesso ao melhor tratamento, acesso a benefícios, acesso aos melhores serviços na escola. Então é muito importante. É um peso muito grande, né? Ninguém gosta, né? Eu costumo falar, não é um diploma que você tá pegando e não é uma gratificação. Tem um peso? Tem um peso, mas é importante, tá? Então, se você chegou até aqui, se você entendeu até aqui, né? Como que seria, como pegar o diagnóstico, então agora, nos vídeos futuros, você vai participar das mesmas coisas que eu deixo aqui, que eu ensino aqui. Então, peguei o diagnóstico, e agora? Então, aí eu faço checklist, eu ensino tudo que você tem que fazer passo a passo depois que você pegou o diagnóstico, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa um like para ajudar o nosso canal a crescer. Compartilha com as pessoas esse vídeo, esse conteúdo. Também se inscreve no nosso canal se você não for inscrito, tá? Ajuda o nosso canal a crescer. Um beijo. Tchau, tchau.